A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Estou feliz por estar aqui novamente para mais um dia trazer uma palavra para o seu coração. Meus queridos, hoje eu vou contar um segredo para vocês que eu tenho aprendido com o Senhor, amém? Eu queria ler aqui no livro do Gênesis, no capítulo 45, que diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Amém? Glória a Deus até aqui. Meus queridos, nessa passagem eu aprendo duas coisas muito importantes. Existe algo, um segredo que eu tenho aprendido com o Senhor. Meus amados, vocês sabiam que o perdão é libertador? É verdade. Aqui a palavra do Senhor diz: E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Meus queridos, José, na hora que viu os irmãos dele, a palavra do Senhor diz que ele chorou tremendamente, ele chorou muito, e o choro dele era tão alto que até mesmo todos os egípcios ouviram e toda a casa de Faraó ouvia José chorando. Imagina uma pessoa chorando num volume tão alto a ponto de muitas e muitas pessoas ao redor ouvir o choro dessa pessoa. Eu acredito que José chorava ali desesperadamente. Ele chorava, ele gritava, era algo assim que saía de dentro dele, como se fosse um grito da alma dele, sabe? Algo assim que sufocava ele por tantos anos, porque apesar daquele momento ele ser o maior homem do Egito, ele ser o governador do Egito, eu acredito que ele viveu todos esses anos com algo que sufocava ele, com algo que entristecia, amargurava a sua alma. Sabe, meus amados? Então a palavra do Senhor diz que ele chorou muito e muito alto. Sabe, a alma dele estava gritando, estava querendo soltar para fora tudo aquilo de ruim, tudo aquilo, sabe? Toda aquela tristeza que ele sentia há tanto tempo, aquele choro parece que estava querendo, sabe, tirar tudo para fora, estava querendo libertar ele. Sabe, meus queridos, e eu vejo que a falta de perdão é algo que sufoca, é algo que nos machuca, é algo que nos adoece, sabe? E muitas vezes nós não entendemos o porquê que muitas vezes nós encontramos angustiados, entristecidos, sabe? Sufocados, com a nossa alma abatida.
E muitas vezes, meus queridos, eu falo para você nesse dia, se examina o seu coração. Vê se você realmente perdoou aquela pessoa que te ofendeu. Vê se isso que você está sentindo não seja a falta de perdão, uma mágoa dentro de você que te sufoca, algo que está gritando dentro de você, que você convive todos os dias e você não consegue se libertar disso. Eu falo para você nesse dia, se liberta, dá o grito da sua alma, resolva, sabe, jogar isso para fora, tirar isso de dentro de você. Existe um livro de um certo escritor que o nome do livro é A Isca de Satanás. E esse escritor, meus queridos, ele fala a respeito da falta de perdão, sabe? A falta de perdão, sobre a arma que Satanás usa para aprisionar pessoas, sabe? A falta de perdão, a mágoa, a amargura, sabe? O ressentimento é uma isca que Satanás coloca na vida do ser humano para poder prendê-lo, sabe? A falta de perdão, meus queridos, é como se fosse um câncer dentro de você, sabe? Um câncer no seu coração, na sua alma, até mesmo no seu corpo. Porque, caso você não saiba, que muitas enfermidades físicas é causado pela amargura, pela mágoa, pela falta de perdão, sabe? A ansiedade, muitas vezes a depressão, sabe? Síndrome do pânico. Hoje, os consultórios médicos estão repletos de pessoas com problemas de depressão, síndrome do pânico, pessoas ansiosas demais, pessoas que sentem uma angústia, pensa até que está com problema no coração porque sente um negócio tão ruim, um aperto dentro do seu coração, sabe, é algo assim que só quem já sentiu para saber, é algo que parece que fica entre seu estômago e seu peito, sabe? Parece que é algo terrível, sabe? Uma angústia que você não sabe de onde vem. E meus queridos, muitas pessoas estão ficando enfermas por estarem amarguradas, sabe? A ausência de perdão, ela não mata aquele que não recebe o perdão. Sabe, a pessoa que te ofendeu não vai morrer pela tua falta de perdão, não. Mas a ausência de perdão, ela mata você por reter esse perdão. Sabe, você com essa mágoa, a vida daquela pessoa muitas vezes não muda, porque às vezes a pessoa não sabe nem que você tá magoada ou entristecida com ela, a vida dela segue, sabe? Ela vive a vida dela normalmente, ela acorda de manhã, ela tem os seus afazeres, ela tá vivendo, e quem tá se matando, quem tá morrendo por dentro é você. Então o único prejudicado com a falta do seu perdão, meu querido, é você mesmo. Entendeu? A pessoa tá vivendo, sabe? E você tá se matando, tá se remoendo, você vive carregando essa pessoa aqui, ó, nos seus ombros todos os dias. Você acorda com essa pessoa com você, você toma café e essa pessoa tá com você, você vive, vai trabalhar e essa pessoa você tá carregando essa pessoa com você, acabou o seu dia e essa pessoa tá aqui em você, presa em você, nos seus ombros, colocando um peso sobre a sua vida, entendeu? Então, nessa manhã, liberte-se, sabe? Decida se libertar. Chega de sofrer, dá um grito da sua alma e decida, fala: Senhor, hoje eu decido parar de sofrer. Chega. José, ele decide se libertar. Você precisa fazer isso mesmo que seja difícil. Mesmo que você fale para mim assim, mas não é você que passou pelo que eu passei. Não foi com você que fizeram isso, foi comigo.
Sabe, não foi você que foi humilhado, não foi você que foi traído, não foi você que foi, sabe, que foi desprezado, não foi você que foi machucado ou ferido. Meus queridos, eu conheço isso, sabe? E eu sei, porque eu costumo sempre falar, é muito fácil você pregar a palavra de Deus e você falar daquilo que você não entende. Mas se eu estou aqui nessa manhã para falar com você, eu estou pregando para você a palavra de Deus porque eu conheço o poder libertador da palavra, porque a palavra do Senhor, ela já foi necessária na minha vida para me libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, pode ser que seja muito difícil para você não consiga fazer isso completamente, sabe? Mas decida falar para o inimigo assim, fala assim, Satanás, eu não vou ficar mais doente por causa desse mal, por causa dessa semente maligna que você colocou dentro de mim. Eu me recuso, eu rejeito isso, eu não aceito estar doente, estar enferma, estar amargurada, não conseguir viver, não conseguir dormir direito por causa dessa semente maligna que você colocou dentro do meu coração. Basta! Chega, eu não aceito mais viver isso. Sabe, meus amados, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, entende? E hoje tudo se fez novo. Meus queridos, as coisas velhas têm que passar, tem que ser deixada para trás, tem que ser lançada fora, se você quiser viver uma vida nova. Eu tenho falado muito aqui de recomeço, de vida nova. Meus queridos, não dá para recomeçar se não ser colocado um ponto final naquela história. Não tem como viver novidade se você não deixar o passado para trás. Entende? Existem muitas pessoas hoje depressidas com síndrome do pânico, meus queridos, porque não conseguem liberar perdão. São pessoas magoadas, são pessoas frustradas, pessoas angustiadas, amarguradas. Meus queridos, existe algo que diz na palavra do Senhor que é a raiz de amargura. Entende? E se você continua amargurado dia após dia, isso se torna uma raiz dentro do seu coração e ela contamina um todo, contamina todas as pessoas ao seu redor. Pessoas amarguradas, elas são amargas. Entende? Elas são pessoas que não conseguem transmitir algo bom para as pessoas. Pessoas machucadas, feridas machucam as outras, são pessoas amargas, mal-humoradas, sabe? São pessoas difíceis de se lidar, são pessoas que quando vão falar com outras pessoas, parece que elas só têm uma coisa na sua boca, que é aquilo que aconteceu com elas, aquilo que fizeram com elas. Sabe, elas precisam despejar a amargura delas em cima das outras pessoas, não porque elas querem, sabe, jogar amargura, jogar veneno em cima das outras pessoas, não, é porque isso está dentro delas. A boca fala o que está cheio o coração. Então, se você está amargurado, entristecido, sabe, se só existe isso na sua mente, aquilo que fizeram com você vai ser a única coisa que vai sair da sua boca.
Sabe, uma pessoa ressentida é uma pessoa que ela fica revivendo o passado todos os dias e assim ela consegue ignorar o seu presente, ela não vive mais, ela vive no passado, ela vive e revive o passado todos os dias e isso impede ela de viver o presente e impede também ela de viver um bom futuro, meus queridos. Sabe? Permita que as coisas velhas vão embora, lança fora, joga esse lixo que tem te contaminado fora, entendeu? Para, no nome de Jesus, para de falar sobre aquilo que fizeram com você, meus queridos, por experiência própria. Eu digo para você nesse dia, o fato de você parar de falar, sabe, vai te ajudar que você não tem ideia. Sabe, eu já vivi isso. Eu tinha o hábito de falar aquilo que fizeram comigo. Mas o próprio Deus me falou certa vez: para! Quanto mais você fala, mais você envenena o seu coração. Quanto mais você fala, mais você passa mal. Quanto mais você fala, mais essa ferida vai abrindo. Você fica cutucando a sua ferida, sabe? Todos os dias você bota o seu dedo ali, cada vez que você fala, você bota o dedo na ferida, machuca e abre ela de novo. Sabe, meus queridos, você precisa deixar cicatrizar. E para cicatrizar, você precisa fazer o que? Você precisa limpar a ferida. Primeiro a gente limpa, sabe? Limpa como? Limpa parando de falar, parando de, sabe, de ficar contaminando aquela ferida, sabe, jogando bactéria naquela ferida. Limpa, limpa. E depois que você limpar essa ferida, sabe o que você faz? Coloca uma atadura em cima, sabe? Uma atadura. Tampa essa ferida com a atadura da palavra do Senhor. Fecha ela, esconde essa ferida com a palavra do Senhor. Não é que eu estou pedindo para você ignorar aquilo que você passou, não, sabe? Mas é necessário você tampar isso. Vai lendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é aquela que vai libertar você. É aquela que vai começar a curar essa ferida. É aquela que vai ajudar a cicatrizar, vai ser a responsável pela cicatrização dessa ferida. Sabe? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar a palavra do Senhor e depois você vai esperar ali. Não vai mexer mais. Deixa aquilo ali tampadinho e aí você espera, vai passando o tempo. E aquela ferida, ela vai estar sensível por um tempo, porque demora um pouquinho para cicatrizar, sabe? Ela vai doer um pouquinho, sabe? Mas daqui a pouco a dor vai diminuindo. Não continua doendo da mesma forma, vai diminuindo a dor. Aí daqui a pouco já não tá mais doendo, tá só coçando. Dá só aquela vontade de coçar, sabe, aquela ferida, mas não coça não. Porque se você coçar a ferida, sabe, vai machucar de novo. Sabe a sua unha assim, ó? Você já coçou uma ferida que não estava cicatrizada ainda? Ela machuca. Ela fere a pele, então não coça não, deixa coçar um pouquinho e continua aguentando aí ela tampadinha, sabe? Vai lendo a palavra do Senhor, vai meditando na palavra do Senhor, ela vai te libertando, ela vai te curando. E aí daqui a pouco, meus queridos, já não coça mais, sabe? Aí cria uma casquinha. Aí essa casquinha você não arranca não, porque quando se arranca uma casquinha, geralmente, eu não sei se você já arrancou uma casquinha, mas quando você arranca a casquinha, ela sai sangue. Por quê? Porque não está cicatrizado por completo. A casquinha, meus queridos, sai sozinha. É um processo do corpo humano. Essa casquinha você não precisa tirar para ferir de novo. Ela sai sozinha. Então deixa essa casquinha formar, deixa essa casquinha secar, deixa essa casquinha sair sozinha, porque aí, meus queridos, a hora que a casquinha sair, você vai encontrar, sabe o que ali? Naquela sua ferida?
uma cicatriz. E essa cicatriz, se você perceber depois de algum tempo, você vai perceber que essa cicatriz é praticamente uma das partes da sua pele mais fortes, porque eu não sei se você já percebeu, o lugar que nós temos uma cicatriz, a pele ela é mais grossa, sabe? Ela é mais grossa, ela é mais espessa, sabe? Dificilmente você vai machucar com tanta facilidade naquele lugar, porque é mais difícil, é mais grosso, sabia? Você sabia que se você quebrar um osso do seu corpo e ele colar, ele cicatrizar ali, dificilmente ele vai se quebrar no mesmo lugar? Porque ele fica mais forte. Aonde foi quebrado, meus queridos, fica mais forte. Entendeu? Depois que isso cicatrizar, você vai ficar mais forte, mais resistente às lutas, às afrontas, a ser machucado de novo nessa área, entendeu? Isso daí, meus queridos, é porque Deus é lindo. Deus faz isso na minha vida e na sua vida, sabe? Toda ferida causada não é para nos matar, mas é para nos deixar mais fortes, sabe? E a segunda coisa que eu aprendo com essa palavra de José, olha só o que José fala aqui no versículo 5. No versículo 4. Peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Entendeu? E aqui, no versículo 7, que diz assim, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Aleluia. Meus queridos, eu tenho aprendido com a minha vida, sabe? José, ele não, sabe? Eu acredito que José teve a consciência. No início ele não entendia, porque essa amargura de alma dele, esse ressentimento, não permitia que José entendesse o propósito de Deus. Então, até ele liberar esse perdão para os seus irmãos, ele pensava que foram os irmãos dele que venderam ele como escravo para o Egito, que era culpa dos irmãos dele ter sido vendido como escravo, dele ter vivido muito tempo como escravo, dele ter sido preso e passado anos preso. Sabe, meus amados, ele antes de liberar esse perdão, antes de haver essa libertação nele, ele pensava que era culpa dos irmãos dele, de tudo aquilo que ele passou. Mas depois que ele deu o grito da alma, sabe, soltou aquele grito da alma dele, e ele liberou o perdão, e ele perdoou os seus irmãos, ele disse assim, olha, vem aqui, não se entristece não por ter me havido vendido para o Egito, porque não foi vocês que me venderam não, sabe, não foi vocês que me enviou para o Egito, mas sim Deus. Mas sabe para quê? Foi Deus que me enviou para o Egito para que hoje eu estivesse na posição que eu estou agora. Eu sou o governador do Egito e eu fui enviado para o Egito para quê? Para conservação da vida, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura e nem cega. Meus queridos, foi através de José que o Egito recebeu aquele escape do Senhor. Aquele povo seria alimentado nos 7 anos que haveria ter de fome, e não afetaria só o Egito, mas afetaria também outras nações, e outra coisa, a sua própria família seria atingido por causa da fome. Então Deus enviou ali José para o Egito como um socorro, não só para o Egito, mas que toda a sua família seria alcançada e abençoada através do livramento que Deus daria através da vida dele.
Sabe, meus amados, o que você não entende é que Deus tem um propósito para todas as coisas e você não entende, você está culpando aquela pessoa por aquilo que ela fez, por você estar vivendo a situação que você se encontra hoje. Mas José, depois que liberou esse perdão, ele reconheceu, as escamas dos olhos dele caíram e ele pode entender que foi um propósito de Deus, os irmãos dele terem vendido ele ter sido escravizado, foi necessário ele ter sido preso, porque quando ele estava preso, ele chegou ao conhecimento de Faraó. Entendeu? E se ele não estivesse preso naquele momento, Faraó não havia chamado a ele para estar dando para ter decifrado o sonho de Faraó. E foi por causa disso que José pegou e pôde dar aquela visão para Faraó daquilo que iria acontecer e qual seria a solução. Entende, meus queridos? Então, o que você está vivendo hoje, você tem que entender que essas escamas precisam cair e você precisa aceitar que foi um propósito de Deus na sua vida, sabe? Quando Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, eu aprendi isso, meus queridos, a duras penas. Quando Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, o propósito tem que ser cumprido, doa a quem doer. Entende? Não é que Deus não se compadece de você, não. Não é que Deus não tem, que ele tem alegria em fazer ou permitir que você sofra. Não é isso, não. Deus se entristece, sim. Sabe? Mas os propósitos de Deus precisam ser cumpridos e muitas vezes precisa causar dor. Sabe? É necessário Deus permitir a dor e o sofrimento para que os propósitos dele sejam alcançados na sua vida. Veja a vida de Lázaro, sabe? Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro, o seu amigo, estava enfermo, meus queridos, dava tempo de Jesus ter chegado ali e curado Lázaro. Ou então, como ele fez com o servo do centurião de Cafarnaum, Jesus poderia ter enviado uma palavra e Lázaro seria curado. Mas Jesus não quis fazer isso, porque havia um propósito, era necessário Lázaro morrer, entende? O propósito da morte de Lázaro era manifestar a glória de Deus. Era necessário ele morrer. Jesus não podia curar Lázaro. Lázaro precisava morrer para que a glória de Deus fosse manifesta através da ressurreição de Lázaro. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que muitos, quando viram ali num jantar, quando viram Lázaro, ao qual Jesus havia ressuscitado, quando viram, porque a palavra do Senhor diz que muitos foram ali naquele lugar, não para ver Jesus, mas por curiosidade, para ver a Lázaro, ao qual tinha sido ressuscitado por Jesus. Então muitos creram por conta da ressurreição de Lázaro, meus queridos. Entende? A morte de Lázaro teve um propósito de glorificar a Deus e muitos haveriam de crer em Jesus por conta dessa ressurreição, entendeu? Então nessa manhã receba essa palavra, guarde ela dentro do seu coração, não culpe aquela pessoa que te machucou, te magoou, que te entristeceu, que fez tanto mal para você, não culpe a ela daquilo que você está passando, mas libere esse perdão, se liberte e viva em novidade de vida, viva o novo que Deus tem para a sua vida. Deixa o passado para trás, deixa tudo para trás. E eis que faço coisas novas, diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. A paz do Senhor.